Você já parou a pensar que aquela oração que você fez a Deus ainda não foi respondida porque não estava no tempo certo? A oração será respondida, a resposta será aquela que você imagina, porém ainda não está no tempo certo. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fique comigo nos próximos minutos. Eu quero falar um pouquinho a respeito de resposta de oração. Fala gente, como vocês estão? Meu nome é Robert e hoje eu quero trazer aqui mais um vídeo da série E Se? No vídeo de hoje eu quero abordar a possibilidade de Deus talvez não ter respondido a sua oração porque não está no tempo certo. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 3, vai falar que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então eu quero tomar como texto base o texto que está em Atos, capítulo 16, os versículos 6 e 9. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. É muito interessante quando observamos que a Ásia foi um território muito importante para o desenvolvimento da filosofia e da matemática. Em Mileto, por exemplo, viveu o filósofo e matemático Tales, aquele que criou o teorema de Tales, que a gente estuda na escola, mas que também veio a observar a natureza básica do universo, que ao seu dizer era o fogo. Eu acabei falando errado, mas na verdade Tales dizia que tudo era feito de água. Nós sabemos que isso não é verdade, mas isso foi um feito extraordinário para alguém que viveu há mais de 2.500 anos atrás. Ou seja, só a ideia de explorar a natureza básica do universo já em si um grande feito quando as pessoas daquela época nem tinham tempo para pensar nisso. Na Ásia Menor também se encontrava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou Ártemis. Também situado na cidade de Éfeso, que fazia parte da Ásia Menor, os historiadores vão dizer que era lá que existia a maior igreja cristã do mundo naquela época. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero mostrar a vocês não apenas a importância que o território da Ásia Menor tinha, como teve. Ainda não sabemos pelo relato bíblico se havia igreja na cidade de Mileto, mas a Ásia Menor foi muito próspera em igrejas, e igrejas grandes. Quando Jesus aparece a João, ali no Apocalipse, ele fala para João escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. Ou seja, isso revela a importância que aquelas igrejas tinham, porque de todas as igrejas que existiam, Jesus pede João para escrever cartas àquelas igrejas. Então, por que Deus não permitiu Paulo evangelizar a Ásia Menor naquele momento? Porque não estava no tempo certo. Talvez a situação na Macedônia fosse mais urgente do que na Ásia, ou talvez os moradores da Macedônia ali estivessem mais preparados para receber a mensagem do Evangelho do que os moradores da Ásia. Mas a verdade é que não sabemos o real motivo. Também temos um episódio semelhante acontecendo com Moisés. Estevão, ao pregar o seu sermão no capítulo 7 de Atos, no versículo 25, ele diz que Moisés, ao defender aquele hebreu do feitor egípcio, achava que o seu povo entenderia que ele estava sendo enviado por Deus para libertar esse povo do Egito. Mas a verdade é que o povo não entende e temos todos desenrolado aquela história onde ele é obrigado a fugir para Midian, onde ele se tornaria esse libertador mais de 40 anos após esse episódio. Era realmente a vontade de Deus que Moisés se tornasse o libertador do povo hebreu, mas isso só vai acontecer 40 anos depois, porque naquele momento Moisés não estava preparado, naquele momento não era o tempo certo daquele propósito se cumprir. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento, mas naquele momento ele não estava preparado para a sua missão, por isso foram necessários 40 anos de preparação, onde ele fica ali em Midian, e apesar de não sabermos muito sobre o que acontece, sabemos apenas que ele se casou e teve 2 filhos, nós podemos concluir que foi vital aquela preparação para que quando ele entrasse no cenário público para voltar para libertar o povo do Egito, ele estivesse preparado para essa missão. Portanto, ainda que não saibamos exatamente o que Paulo e Moisés precisaram aprender para só então receberem a sua resposta, podemos ter certeza que isso foi vital para que o seu sucesso não se tornasse em fracasso. Então, ainda que aprendemos que muitos desejos do nosso coração é gerado por Deus, como nos é dito em Filipenses 2, no versículo 13, existe um momento certo que esse desejo será realizado. Como eu já disse uma vez aqui no canal, o motivo de muitas coisas Deus não irá nos revelar, e está tudo bem. Algumas coisas realmente são vontade de Deus, mas algumas coisas não são para agora. Eu quero dar um último exemplo para me enfatizar aquilo que eu estou querendo falar para vocês. A vida de Jesus nos ensina muito a respeito do tempo de Deus. A primeira profecia messiânica acontece no capítulo 3 do livro de Gênesis. Após Adão e Eva pecarem, Deus decreta o seu juízo sobre Adão, Eva e a serpente. Mas Deus não deixa a humanidade sem esperança. Deus fala que um descendente de Eva viria
iria e pisaria na cabeça da serpente. E esse descendente é Jesus. Então aqui temos a primeira profecia messiânica. Mas quantos 1000 anos foram precisos para que essa profecia se cumprisse? Jesus não aparece no tempo de Abraão, de Moisés, de Davi, mas ele aparece muitos anos após esses grandes homens morrerem. Na verdade, Jesus nasce em um período de tempo que ficou conhecido como a plenitude dos tempos, onde tudo estava preparado para sua chegada e para que a sua mensagem se espalhasse mais facilmente. Pois antes do Império Romano aparecesse dominando todo mundo, o império que o antecedeu, que foi o Império Grego, acabou dando uma língua oficial para o mundo. Ou seja, o grego foi para o povo daquela época aquilo que o inglês é para o povo da nossa geração. Portanto, o evangelho poderia ser pregado e espalhado de forma mais eficiente, pois em quase qualquer lugar que os apóstolos fossem pregar, existiria alguém ali que conhecia o grego. Em um processo que hoje conhecemos como helenismo, a cultura e a influência grega chegou até os territórios judaicos, onde os judeus foram obrigados a aprender a falar o grego para poder se relacionar com os outros povos. O grego foi tão importante naquela época que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, gerando assim a famosa Septuaginta. Além disso, o império sucessor do grego, o romano, preparou o caminho para a pregação do evangelho, criando estradas e rotas marítimas por todo o seu território. Ou seja, nesse período de tempo, não temos apenas um idioma quase que global que facilitaria a pregação do evangelho, mas também estradas que facilitaria as viagens missionárias. Mas além de haver um tempo certo para Jesus pisar na terra, ele ainda esperou 30 anos para começar o seu ministério. Então podemos aprender com isso que Deus nunca perde tempo. Jesus poderia ter começado a pregar com seus 12, 15 ou 20 anos, mas não estava no tempo certo. Então, ainda que não sabemos o porquê Jesus não começou o seu ministério antes, ou os porquês a respeito da vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida de Moisés, nós podemos confiar em Deus que Ele sabe o que é melhor pra gente. Deus é suficientemente confiável para a gente descansar na vontade dele. Por isso, descanse no Senhor. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Pode demorar o tempo que for, mas Ele cumprirá aquilo que Ele nos prometeu. Mas Deus consegue enxergar além da curva. Por isso, nós precisamos descansar em sua vontade. Pois aquilo que vem de Deus sempre é o melhor que Ele tem para a nossa vida. Se Ele não poupou o seu Filho amado, antes o entregou por amor de nós, como não dará com Ele todas as outras coisas? Por isso, descanse. Deus não se esquece de nada, mas a resposta dele para a nossa vida é infinitamente melhor daquela que podemos pensar ou imaginar. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho das notificações para quando eu postar o próximo vídeo você seja notificado. Se existe alguma pessoa que precisa assistir esse vídeo, envie para ela. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário positivo, deixe ele aqui embaixo. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!